Hoje é quinta-feira, então é dia de quinta-feira empresarial e hoje recebemos uma presença ilustre aqui no Jornal Integração, então vem com a gente para a Quinta Empresarial. Recebemos hoje no Jornal Integração Priscila Citriski. Seja bem-vinda ao nosso Jornal Integração, que alegria te receber por aqui. Muito bom dia. Bom dia, Anderson, tudo bem? Bem É um demais. prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Para nós que é um motivo de muita Muito alegria. obrigada por esse convite maravilhoso aí. Bater aquele papão aqui agora e descobrir, né? De onde veio a Priscila Citriski, fala sobre as empresas dela, sobre a família. As boas-vindas a ela, Lobo. Camila, Priscila, Priscila. muito obrigado pela sua presença, por atender o nosso convite de uma família tradicional em Sinop. Muito obrigado. Sua história aqui com certeza vai refletir muitas famílias tradicionais que estão em Sinop há muitos anos. Muito obrigado. Uma desbravadora, né? Sim. Que acompanhou uma família aqui em Sinop, que chega na capital do Nortão em 1976. É isso, Priscila? Isso mesmo, com 3 anos de idade. 3 aninhos 3 de anos de idade. idade. Já veio desbravar a capital do Nortão. Me trouxeram para cá, né? Não tive muita escolha na Mas época. como foi essa vinda para Sinop? Explica pra gente. Então, o meu avô era médico e meu pai já trabalhava no ramo imobiliário em Curitiba e ofereceram para ele umas terras aqui. Paranaense. É, Você é paranaense, então. paranaense, Curitiba. Curitiba, isso mesmo. E aí meu pai comentou com meu avô e meu avô acabou comprando umas terras por aqui. E aí ficou aqui as terras, um tempinho depois eles entraram em contato com a minha família, olha, o pessoal tá grilando terra aqui, tem que vir alguém para cuidar da terra e tal. Aí o meu pai disse, ó, doutor Alberto, tem que alguém ir para lá. Ele disse, eu vou. O pai tinha recém-casado com a minha mãe, eu tinha 3 aninhos de idade, né? Então ele vendeu tudo que tinha e veio para cá E com a veio minha mãe e investir aqui na comigo. região. Comprou uns terrenos ali na Júlio Campos e veio para cá. E eles conheciam Sinop ou conheciam a região por intermédio de alguém? Nada, foi no escuro mesmo? Não, foi no escuro mesmo. Foi exatamente no escuro. Agora, como que é para a família? Eu sei que você tinha apenas 3 anos, né, Lobo? E é Sim. importante que a gente esclareça para a comunidade, que obviamente depois a sua mãe contou isso, teu pai contou isso. Como foi para a família largar tudo em Curitiba, né? Vender tudo e apostar numa região que você não saberia, você não tinha perspectiva de que o investimento era garantido. Como foi isso para a família, assim? Foi fácil deixar amigos, Então, familiares? eles contam que não foi fácil, foi realmente uma aventura e um tiro no escuro, né? Mas o pai sempre foi muito visionário. Quem é seu pai? Ari Dyer. Ari Dyer. Ari Dyer. Eu vi que quando você disse o nome do teu pai aqui nos bastidores, estou repetindo a pergunta porque você de casa não acompanhou, o Lobo, ele se emociona. O Lobo, ele levantou a mão assim e disse, Ari Dyer, visionário, Visionário. né? Um entusiasta do setor imobiliário, que quando chega aqui na cidade de Sinop, Priscila, ele vislumbra uma das importantes avenidas há mais de 40 anos, 50 anos atrás, né? Que é a Avenida André Maggi. Não, Avenida André só um Maggi. segundinho para contextualizar. Na época, não tinha ainda André Maggi, Não que tinha. era Estrada Silvia. Sim. Depois de Estrada Silvia passou a Vitória Régia. Depois que criaram o nome de André Maggi, foi aonde que o Ari Dyer, o empresário, acabou acreditando ali, entendeu? Mas não tem 50 anos, não. Não tem. Não tem, não. Foi depois de 98, mais ou menos, que... Mais recente um pouco. Sim, mais recente. Mas mesmo assim foi acreditar numa região que, né, talvez ninguém acreditaria. Sim, na época, ele quis comprar uma chacrinha por ali, né? E a minha avó disse, não, você tá louco e tal. Não, Sinop vai crescer, isso aqui daqui a pouco vai ser centro e Ele tal. falou isso? Falou. Isso. E aí meu avô acabou comprando a chacrinha lá. Eu lembro que era uma viagem, a gente saía daqui para ir para a chácara, eu falava, meu Deus, é Muito tão longe. longe, né? Enfim, plantava café lá na época. Que legal. Tua mãe Plantava chama-se café. Marília. Dona Marília. Dona Marília. Maria. Dona Marília Marília. e o seu Ari Dyer. Agora, Priscila, 3 anos. Você conseguiu acompanhar o crescimento dos teus pais, o desenvolvimento da cidade. Ou seja, você foi uma peça fundamental junto com eles também, dando força para se manter aqui, né, para se organizarem aqui. E foi uma trajetória de muita resiliência, eu suponho. Foi. Mas Sinop é um espetáculo, né? Sinop é um espetáculo, é uma cidade extremamente acolhedora. Foi a cidade que me acolheu, porque eu vim de Curitiba com 3 anos, então a minha vida toda foi aqui, né? Aqui eu cresci, fui educada, fiz amigos,
construir raízes, né? Minha família, hoje eu sou casada, tenho 2 filhas, enfim. Não saí para estudar fora, estudei aqui, Que não legal. fui fazer faculdade nem nada. Mas era difícil. Aqui a gente saiu de lá, não tinha energia, não tinha água encanada. Então a gente tomava banho de canequinha. Uma verdadeira aventura. Foi uma verdadeira Até aventura. quanto tempo isso durou? Isso na verdade, eu não sei, porque já passou tanto tempo, Tanto mas, tempo. mas durou muito tempo, muito tempo. Tinha uma escola só, que era a Escola News, era bem pertinho da minha casa, mas era uma vida tão gostosa, tão tranquila. Eu acho que Sinop, quem foi pioneiro aqui, vai concordar comigo, que a gente teve uma vida maravilhosa aqui. Era muito bom, era bom tomar banho de canequinha. Olha que Era bacana. bom não ter energia, porque a gente se reunia, tocava violão, cantava, não se preocupava com tanta coisa. A gente caçava sapinho nas poças d'água, caçava rã na esquina no Aproveitou a final do infância, dia. né? Nossa, foi muito bom, Que legal. muito bom. Agora, Priscila, você acompanhou o teu pai no segmento dele, né? Óbvio que ao longo do tempo você foi observando o trabalho dele, o trabalho da tua mãe. Como foi esse engajamento? Você seguiu por algum momento o segmento do teu pai? Segue até hoje? Como que foi? Eu quero trazer essa trajetória de adolescente para jovem, né? Como foi esse relacionamento com a tua família? Tem irmãos? Não tenho, sou filha única. Filha única. E como Filha foi esse única. relacionamento? Conta pra gente. Então, na verdade, o meu sonho era ser médica, porque meu avô era médico. Nós tínhamos um hospital aqui. Eu falo nós, mas era do meu avô, né? Eu ajudava lá, enfim. Comecei a trabalhar cedo com ele. Só que quando eu terminei o 2º grau, a gente descobriu que ele estava com câncer. E aí eu tive que tomar a decisão, eu ia para fora estudar, fazer medicina, ou eu ficava aqui nos últimos anos de vida dele. Então eu optei por ficar aqui. Olha Fiquei isso. aqui, não me arrependo. Passei os últimos anos de vida junto com meu avô, foi ótimo, foi incrível, tenho excelentes lembranças disso. E aí fiz faculdade de matemática, fui ser professora, aí não gostei, era muita greve. Naquela ocasião era muita greve. Ganhava muito pouco, enfim. Aí eu sempre ajudei minha mãe no Boticário, porque a minha mãe trouxe para cá a franquia do Boticário. Aí onde eu ia chegar agora. Então, quer dizer, você foi professora, ajudou o teu avô, ajudou o teu pai, inclusive, Deus o tenha, né? O seu avô. Meu seu avô, doutor Alberto, isso. Doutor Alberto. Uhum. E vocês viram aí o que é família, né? Ela renuncia a ida dela para uma faculdade de medicina fora do estado para viver os últimos dias com o avô. Isso aqui fica gravado aí na tua cabeça. Espero que você reflita muito bem. Aqueles que abandonam os idosos, abandonam os pais, aqueles que não cuidam de seus familiares. A Priscila chega aqui e dá para vocês aí uma aula do que é viver em família, do que é amor, do que é empatia, do que é cuidado pela sua essência, né? Pela sua família. Lobo, isso de fato é importante, porque poucas pessoas vivem isso hoje ou fazem isso hoje. Poucas pessoas fazem. Aí a Priscila falou do Alberto Sicristi. O Alberto Sicristi era dono do Hospital Perpétuo Socorro. Perpétuo Socorro. Perpétuo Socorro, aqui no centro. E há quase 40 anos atrás, vai completar 40 anos, a minha primeira filha, quem fez o parto foi o doutor Alberto. Olha que legal. Era uma pessoa muito boa, eu se dava super bem com ele. Estou falando há quase 40 anos atrás. Eu vou deixar ela contar a história, da história dela, que daqui a pouco vai entrar no lado empresarial. Falei, doutor Alberto, a minha mulher vai ter que ganhar neném, a minha primeira filha, e eu tô sem dinheiro. Ele falou, Lobo, doutor Alberto, que Deus o tenha. O mais importante é a sua filha nascer bem, que a gente vai dar um jeito. E ele, mas que deu um jeito, Deus é maravilhoso. E o parto da minha filha ali no Hospital Perpétuo Socorro, eu falei para ele, doutor, é o seguinte, eu vou conseguir pagar para o senhor em 5 vezes. Ele falou, rapaz, não tem problema nenhum. Minha filha hoje chama Patrícia Pereira Lobo. Eu falei, 40 anos e o parto foi feito do doutor Alberto. Depois aí eu conheci o seu Aridaia. Eu já conversei com a Priscila, mas não lembrava. E o resto da história ela vai contar. Só para relembrar aqui do doutor Alberto Sicristi, que era um baita de um médico. Tá? Era falar da família, né? Falar da essência, né? Exatamente. A Priscila, onde está hoje, ela está porque foi construída uma base sólida. Aí a sua mãe vê o teu pai aqui empreendendo, falou, vou empreender também. E ela traz a franquia do Boticário. Ela traz a franquia. Quando isso? Olha, ela já tinha um comércio aqui, nós vendíamos de tudo dentro da loja, né? E ela gostava muito de uma fragrância chamada Aqua Fresca. Aqua Fresca. Isso, como nossa família era de Curitiba, então nós íamos todo ano para lá e ela comprava essa fragrância e trazia 1, 2 frascos que tinha que durar o ano inteiro, porque a gente ia voltar só depois de um ano. E eu não podia usar, não. Se eu usasse, né? E
E aí um ano a gente sempre ia de carro, um ano a gente foi de avião, chegando no aeroporto a gente viu que estavam anunciando franquia. Eu disse, Ari, vamos lá, vamos dar uma olhadinha e tal. Eles foram ver, gostaram, né? E trouxeram a franquia para cá em 1985. 1985. 1985. Há quase 40 anos. Exatamente. Era um cantinho dentro Da loja de do utilidades. estabelecimento comercial dela, né? E aí passou alguns anos e aí a franquia disse, não, agora não pode mais ficar junto, tem que ser uma lojinha exclusiva e tal. E aí eu não me recordo exatamente, mas eu acho que foi em 88, de 88 a 90, que a gente monta a nossa primeira loja exclusiva do Boticário em Sinop. E como chega a Priscila nessa proposta? Então, eu desde muito pequena, eu já trabalhei. Então, eu ajudava meu avô no hospital, ajudava meu pai na imobiliária, ajudava minha mãe no Boticário. E ali no Boticário eu fiquei durante muitos anos, até que eu montei uma academia de ginástica. Uma academia de Era a ginástica. Exis Academia. Eu vou ter alguns clientes por aí que vão me ouvir e vão lembrar. E quando meu avô faleceu, eu montei um hospital, um hotel onde era o hospital. Chamava-se Vaison Palace Hotel. Então, eu cuidava da academia e do hotel. E aí ficou um pouco puxado para mim, que o hotel era 24 horas por dia, a academia também cedinho, até a noite e tal, enfim. E aí eu resolvi fechar tudo. Casei, fiquei grávida. E falei, não, vou trabalhar no Boticário mesmo, vou trabalhar com a minha mãe. Mas eu trabalhava, isso eu já tinha, sei lá, 30 anos. Certo. Mas eu trabalhei no Boticário desde os 14. Entendi. Desde os 14 Acompanhando anos. sua mãe no Acompanhando crescimento da minha loja. mãe, então assim, eu fiz de tudo dentro da loja, né? Eu fui caixa, fui consultora de vendas, eu fui estoquista, eu fiz de tudo lá dentro. Que legal, aprendeu de verdade tudo que precisa para gerenciar uma empresa, é assim que funciona. E aí, em que momento a Priscila se torna sucessora da Dona Marília? E essa questão de sucessão dentro do Boticário é bem ampla, sabe? Você não basta apenas herdar, você tem que realmente suceder, né? Qual que é a diferença? Você herda, às vezes você não entende do negócio. Quando você faz a sucessão, você é obrigada a entender do negócio. Então, foi um período de 4 anos estudando. A indústria nos fornece, é uma verdadeira faculdade. Então, Olha a que gente legal. sai daqui, vai para a indústria, faz inúmeros treinamentos, assim, e passa por um período de aprovação. Esse período de aprovação, ele é extremamente rígido, extremamente rigoroso. Então, para passar é muito difícil. E, graças a Deus, depois de 4 anos, eu 4 consegui anos. passar. E hoje eu sou operadora oficial da franquia aqui de Sinop. Que bacana. Quantas lojas a Priscila? Hoje nós temos 5 lojas. 5 lojas. Mais um espaço do revendedor, que é onde o revendedor compra para vender para o consumidor final. Que bacana, Priscila. Que bacana. Isso. E aí vocês entenderam, né? A sucessão não significa apenas uma transferência de CNPJ ou ela assumir absolutamente a administração. Tem todo um processo, Lobo, mas como você já estava acompanhando a sua mãe desde uma pequena gôndola encostada em uma loja de utilidades que vendia a fragrância que a mãe dela mais usava, justamente vai trazendo ela bagagem para passar por todo esse processo. É trabalhoso, né? É trabalhoso. É história, né, rapaz? É muito legal, porque a Priscila contando aqui, aí eu lembrei da Ex Academia. Era Bourbon o nome do hotel? Me ajude. Era Bourbon. Bourbon, né? Bourbon. Só que um dia a gente patrocinou um jogo de futebol. Olha E aí. você sabe que Para tem o uma Sinop rede. Futebol Clube. Os jogadores É. ficaram ali no hotel há muito tempo. Ficaram Em no 98. hotel. Deve ter sido mais ou 98. menos isso. Eu lembro até o E nome tem dos uma- atletas que ficaram lá. Então, e tem uma rede de hotéis famosa chamada Bourbon, né? E eles viram lá esse jogo e eu recebi uma notificação: ó, você tem que mudar o nome do seu hotel. E aí virou Vaison Palace Hotel. Vaison Palace Hotel. É. E foi a empresária, dona de academia, dona de hotel, acompanhou o avô no hospital, acompanhou o pai no setor imobiliário, a mãe na loja de utilidades. Ou seja, como é para você, né, transitar em vários segmentos que são segmentos totalmente distintos, né? Eu falo do setor imobiliário, depois eu falo de uma loja de utilidades, daqui a pouco eu falo de uma loja de perfumes, daqui a pouco eu falo de um hospital. Ou seja, como foi para Priscila, né, nesse período de adolescente para juventude, de jovem para adulto, acompanhar e conseguir assimilar tudo isso para definir um caminho? Porque você precisou, em um determinado momento da tua vida, dizer, eu quero seguir aqui a partir de agora. Como foi isso? Então,
Quando a gente sai da adolescência, vai para a juventude, a gente meio que não sabe o que quer, né? É tão difícil você dizer assim, não, eu quero isso para minha vida. É complicado, né? Eu realmente levei algum tempo. Trabalhei um pouquinho com cada um. Uma coisa que eu nem contei ainda para vocês, eu acabei fazendo uma faculdade de direito. Olha, Eu sou advogada também, Advogada. passei na OAB e tal, mas não não atuo, exerce. não exerço a profissão, né? Mas eu acho que em algum momento eu descobri que o que eu realmente amava era o Boticário. Era o Boticário. Era o Boticário. Eu E não é queria ser difícil amar o empresária. Boticário. Não é difícil, né? Sou cliente de vocês lá, minha esposa é apaixonada pelas A fragrâncias gente dela. fala que a gente vende amor em E potinhos, vende amor né? em potinhos. E trabalhar com bem-estar, trabalhar com beleza, trabalhar cuidando das pessoas, isso é muito satisfatório, sabe? É muito bom, assim, quando você passa o tempo fazendo o que você gosta, você não só passa o tempo, né? Você vive. Você vive. Isso é Agora, muito bom. vamos falar agora exclusivamente da empresa, falar do Boticário, falar dos teus desafios, porque eu suponho que a cidade ela vai evoluindo consideravelmente, outras pessoas especulam a possibilidade de novas empresas no mesmo ramo. Como você lida com tudo isso? Quais são os principais desafios que a tua empresa hoje atravessa e como é para você, como é passar por eles? Explica para nós. Então, o Boticário é uma marca extremamente renomada, né? É a marca de cosméticos mais amada do país, né? Então, de uma certa forma, não vou dizer que seja fácil, a gente tem sempre muitos desafios, mas trabalhar com um nome tão renomado torna o nosso dia a dia um pouquinho mais fácil. Sempre desafiador, né? Porque como você mesmo falou, as coisas sempre vão mudando e quem não se atualizar fica para trás mesmo, Perfeito. né? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. E a gente recebe um apoio muito grande da Da indústria, da empresa, né? né? Da franqueadora mesmo. Esse apoio é Essa realmente... marca ela é exclusiva sua em Sinop. Sim. Hoje, o Boticário optou por não colocar mais franqueados novos. Então, quando um franqueado pede desligamento, outro franqueado assume a região. Então, digamos que Sinop, que eu queira vender, não quero mais, isso não vai acontecer. Sim. Mas, né, na possibilidade, então a indústria vai verificar um outro franqueado que já está na rede e oferecer a franquia de Sinop. E provavelmente alguém aqui da Redondeza, Sorriso, Colíder, enfim, um outro franqueado que Existe já uma trabalha aqui. fidelidade por parte da empresa para quem já Isso. está com Mas, ela. sabe, eu acho que um dos motivos é justamente isso que você falou. É extremamente desafiador, né? E para você cuidar de um negócio, você realmente tem que entender do negócio. Então, quem já está dentro da franquia entende do negócio. Então, imagina só iniciar tudo novamente com uma pessoa que saiu do zero. Pode ser um empresário, mas talvez ele não seja do ramo. Então, ele não está inserido na franquia, ele não sabe as regras, a cultura, as diretrizes. Então, fica mais complicado. Muito bem. Eu vou pedir para você um minutinho e na volta nós vamos falar agora da família da Priscila Citriski, esposo, filhas, né? Em que momento ela decide constituir uma família e eu venho com você daqui a pouquinho. Só me dá um minuto, por gentileza, só para eu dar uma passadinha na Agiliza. Atenção, meu amigo aposentado, senhor professor, pode estar pagando imposto de renda indevidamente. A Agiliza vai organizar tudo isso para você. E se de fato descobrir que você está pagando sem necessidade, você vai ter de volta os últimos 5 anos que você pagou, porque existe a restituição, ok? Estamos aqui para atender você na Rua das Mangeronas, número 265, no Jardim Paraíso. Entre em contato com a equipe da Renilde pelo 99699-4126, 99699-4126 ou no 99657-6791. Agiliza isenções e registro de marcas. 7h27 da manhã. Quem chegou agora, bom dia. Nós estamos ao vivo com a Priscila Citriski, proprietária do Boticário aqui na cidade de Sinop. Quem nunca passou por lá, né? Eu diria que toda a população de Sinop, por sua vez, deve ter passado por lá em algum dos momentos para adquirir uma das mais importantes fragrâncias do mundo, porque o Boticário é renomado de verdade. Ela está contando a história dela. Fica comigo por aqui, 7h28. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia.
Muito bem, quem está conosco é o Tio Buque, muito obrigado, bom dia para você acompanhando o nosso Jornal Integração, o Ayrton também com a gente por aqui, a Idiane, bom dia para você, valeu pelo carinho da companhia, o Henry Jerry, todo o pessoal aproveitar, alguns aproveitando o feriado, outros abriram a loja nesta quinta-feira de Corpus Christi. O Boticário está aberto hoje? Nos mercados e no shopping, sim. A loja do centro, não. Na loja do centro, não. Priscila, em que momento você decide construir uma família, constituir uma família, que eu acho que ao longo do tempo, né, você vem desenhando tudo isso, o trabalho faz parte dessa história, você desenvolver um papel, estudar, faz parte deste processo, né? Em que momento você decide construir uma família? Eu acho que desde sempre eu pensei em casar, ter filhos, né? E com 17 anos eu já conheci meu marido, Qual é o nome do esposo? Clodoaldo Piacentini. Grande Clodoaldo, um abraço especial para ele. Meu amigo demais, tenista, jogou muito Tenista, futebol. verdade. Clodoaldo é um espetáculo. Atleta, É atleta, é fora de série, não tem palavra para descrever o Clodoaldo. E eu não sabia que a Priscila. Priscila era a esposa do Clodoaldo. O Clodoaldo eu conheço há muitos anos. Jogou salão, depois foi pro tênis, aí ele mudou. Fora de série, sem palavras. incrível. Um abraço Incrível, especial ao incrível. Clodoaldo, Que né? isso. Que certamente está nos acompanhando por aí. E alguns amigos seus estão mandando abraço. A exemplo da Elis Carneiro. A Elisângela Carneiro é nossa diretora de Nossa, jornalismo. Elisângela é muito minha amiga, Pois é. saudades dela. A Tá gente aqui precisa se conosco. reencontrar. Ela disse que voltou mesmo. A gente Isso. precisa marcar alguma E já coisa. chegou aqui com tudo. Diretora da Real TV, de jornalismo por lá conosco, e diretora da Hits Prime FM, de jornal. Ela é um fenômeno. Um abraço, Elis. E Clodoaldo chega na tua vida e diz: olha, eu vou te apoiar nessa nova proposta. Vocês já estão aí há quanto tempo casados? Nós namoramos durante 9 anos e nós estamos casados há 25. Fizemos boda de prata esse Parabéns. ano. Muito bacana. 2 filhas, você nos disse. 2 filhas. Qual- 2 Quais os filhas. nomes? A Letícia, Letícia, bom nossa dia. primeira filha, Legal. 20 anos, e a Larissa com 15. Larissa com 15. Bom Larissa dia com para 15. Larissa também. E agora, como foi conciliar a vida de mãe, né, a vida de esposa, no primeiro momento, com com o trabalho, com a empresa, com os clientes, com os colaboradores? Explica pra gente, porque as mulheres que estão nos acompanhando, algumas que querem empreender agora, né, as jovens que se casaram há pouco, que tentam desenhar uma proposta de empreendedorismo, mas dizem: olha, eu estou preocupado como vai ser conciliar a vida de dona de casa, que tem isso, tá? Tem isso, quer queira ou quer não, você, minha amiga empresária, precisa entender que, apesar de estar lá no trabalho, você também vai ter que observar, né, e atender as demandas em casa, seja ela doméstica, seja ela... Enfim, como foi isso para você, Priscila? Meu marido é espetacular, né? Ele realmente, ele me apoia, ele me ajuda. Eu nem sei o que seria de mim se não fosse o Clodoaldo, sabe? E ele é aquele bombril, faz 1001 coisas. Olha aí, muito bem. Ele dá conta de tudo, Parabéns, sabe? Clodoaldo, exemplo. Mas não é fácil, vou dizer que não é fácil mesmo, porque o trabalho exige muito da gente, principalmente uma franquia. Hoje são 6 empresas, né? O pai também, hoje, ele acaba passando um pouco dos negócios dele para mim e para o Clodoaldo. Então, hoje eu acho que eu estou trabalhando mais do que em qualquer momento da minha Que vida. legal. E a gente precisa saber separar, né? Porque a gente tem família, a gente tem amigos, a gente tem a gente precisa tentar organizar o nosso tempo para que a gente consiga um tempinho para cada setor da nossa vida. Não é fácil, atualmente eu não estou conseguindo fazer muito bem isso, mas eu acho que a dica é essa, sabe? A gente priorizar o que é mais urgente, o que realmente é importante. O resto a gente vai delegando, o resto a gente vai fazendo com calma para que a gente consiga ter esse tempinho para a gente, senão a gente acaba adoecendo e o estresse, depressão, é complicado, né? Apesar do Clodoaldo ter te apoiado, né, ter sido bombril na sua vida e ter sido a sustentação dessa sua proposta, e agora muito mais em razão da sucessão dos negócios do teu pai para você também, aí chegam as meninas, chegam a Letícia, né, o Lobo, e a Larissa. E aí aquele toque, por que eu disse que a mulher ela entende que ela, apesar de empreendedora, de empresária, ela tem que colocar um olhar em casa, mesmo que ela tenha uma colaboradora, alguém, uma secretária do lar que atende ela, mas o olhar clínico de quem é dona da casa sempre vai acontecer. Então você chega do trabalho, apesar de qualquer coisa, vai querer dar um toque seu em algum ambiente, cuidar da filha, cuidar do esposo, um espaço para o lazer, um momento, né? E a chegada das meninas, apesar de todo o apoio do Clodoaldo,
Como que você conseguiu também ali lidar com tudo isso? A minha primeira filha, a Letícia, quando ela chegou, foi quando eu resolvi fechar a academia mesmo, fechar o hotel e ir trabalhar com a minha mãe no Boticário. Então, assim, durante esse percurso aí, eu parei de trabalhar um tempinho. Eu fiquei ali quase um ano sem trabalhar. Então, assim, foi tranquilo, primeira filha, né? Então, eu tive tempo para realmente curtir aquele momento e aprender a ser mãe, né? Que a gente não Exatamente, é. sabe. E é na prática que aprende mesmo. Já quando veio a Larissa, foi tudo meio, correndo, assim, então, assim, não tive muito tempo para curtir, é bem diferente, foi bem diferente, assim, a experiência de uma com a outra. Mas aí a gente já tem a experiência, a gente já sabe como é que é, né. Mas também eu consegui tirar aquele momento para ser mãe, Que legal. né. Isso é bom, fica aí. Mais uma dica de reflexão para você que está aí preocupada, né? Será que eu devo empreender? Será que eu não devo? Quero ser mãe, mas fico com receio de abrir uma empresa, porque pode ser que eu não tenha tempo. Faça, tudo dá certo. Agora, eu gostaria de te perguntar se existiu um momento no Boticário que você conseguiu transformar a vida de alguém, assim, que você de fato impactou alguém, e que você guardou na memória isso como um elemento de um elemento de convencimento para aqueles que estão chegando agora, para os seus colaboradores que passam por treinamento com frequência, e às vezes, poxa, eu vou vender perfumes, vou vender maquiagem, vou vender um hidratante. Cara, eu não vou. Existiu um momento nessa tua trajetória como dona do Boticário, que você lembra constantemente, que ficou guardada na sua memória, de uma transformação, de um impacto em alguém? Eu posso te contar 2 histórias em relação a isso. Legal. A primeira é comigo mesma, né, porque o Boticário transformou a minha vida, realmente. Porque eu estava perdida ali entre uma coisa e outra, ramo imobiliário, academia, hotel, né, queria ter sido, médica, fiz faculdade de direito, né, e de repente eu entendo que realmente era aquilo que eu queria, era o Boticário, né. E o Boticário me fez crescer como pessoa, o Boticário me fez crescer como empresária, o Boticário me ensinou muita coisa. Essa oportunidade de ser sucessora da minha mãe realmente mudou a minha vida em vários sentidos. E o que eu aprendi lá, eu tanto usei na minha empresa como na minha vida pessoal. Olha que bacana. São ensinamentos maravilhosos que a gente pode realmente não levar só para o lado profissional, mas para a vida toda. Uma mudança. E a segunda? Isso. E a segunda, nós temos o espaço do revendedor, como eu te falei, né? E nós temos revendedoras que revendem as nossas marcas. Hoje Certo. não é só Boticário, nós vendemos 4 marcas, é Quem Disse Berenice, Eudora, Boticário e o I, que é uma marca do Boticário também, mas é uma marca importada. E às vezes a gente tem incentivos e tal, e teve uma revendedora que ganhou um incentivo. Ela ganhou um valor muito alto em dinheiro. E isso impactou demais na vida dela, porque ela tinha feito prestações, ela tinha comprado uma casa, então ela tinha muitas prestações para pagar. E ela começou a revender o Boticário para tentar ter aquela parcelinha da prestação, para ter um ganhinho a mais e tal, né? Um bico. E ela começou a vender, começou a tirar um bom dinheiro e tal, e de tanto que ela vendeu, bateu meta, ela acabou ganhando esse incentivo. E ela conseguiu pagar a casa dela com esse valor que ela ganhou. Quitou a casa com o valor Quitou a do casa com o reconhecimento, né? valor, exatamente, Olha isso isso. mesmo. Então, assim, ela disse assim: você não sabe o que isso fez na minha vida, né? Então, impactou bastante, facilitou muito. E aí ela já tinha virado uma empresária, né, autônoma, revendedora, né, das marcas do Boticário, e ela já ganhava bem com isso. Então ela conseguiu continuar e até hoje E essa ela história é tá. compartilhada com os colaboradores? Sempre que pode? Ah, sim, com Porque certeza. imagina só, eu estou lá preocupado em pagar a parcela de uma casa, né? E aí eu me entrego ao segmento, que é de verdade se entregar, gente. Você não, apesar do bico, né, que foi como foi caracterizado na primeira proposta da revendedora no momento, que seria um bico para ampliar ou ter uma renda extra para pagar a parcela da casa, o negócio dela se torna a atividade principal.
e paga a casa dela, que ficaria aí por anos. Vocês sabem que financiamento imobiliário é um pouco mais longo, né? Longo prazo. Ela vem e quita a casa dela, que é o sonho de todo mundo, é ter a casa própria, né? E o Boticário Sim, certamente representa muito na vida dela. com certeza, sem dúvida. E vai representar muito na vida de outros colaboradores que ouvem essa história, que é uma maneira de motivar a pessoa, viu, meu amigo? Você não vai vender apenas, né, um produto Boticário, você vai vender o Boticário, que tem esse lado, esse perfil de reconhecer as metas batidas, reconhecer, né, a determinação desse revendedor. E é isso que a Priscila Citrix tem feito aqui na cidade de Sinop. Empregar, dar oportunidade para pessoas crescerem, para pessoas realizarem sonhos, para pessoas conhecerem de fato, de perto, o que é ganhar o dinheiro legalmente, ganhar o dinheiro com o esforço do seu trabalho, né? Saindo cedo de casa, voltando à tarde, não tendo hora para atender o cliente, não ter feriado, não ter sábado, não ter domingo. E hoje o Boticário faz isso. E aberto ainda para novas revendedoras, ô Priscila? Sim, hoje nós temos em torno de 3.000 e poucas revendedoras em Sinop. Mas qualquer um pode fazer o seu cadastro lá e revender os nossos produtos. Hoje o Boticário está em 6 unidades, em 6 locais aqui na cidade, são 6 Isso. lojas. Vendendo diretamente para o consumidor, são 5 5 lojas. lojas. Nós temos uma na Júlio Campos, uma no Shopping Sinop. Nós temos uma loja sustentáveis no Atacadão. E mais 2 em parceria com a Rede Machado, que é no Machado Aeroporto e no Supercenter. Muito bom. A quinta-feira mais produtiva nossa, Lobo, no feriado. Foi É essa. uma quinta-feira produtiva mesmo, quando eu mantive. Parabéns a Thalita, tá, pela indicação. Sim, Um abraço para É, Thalita. uma querida. porque o Boticário é patrocinador da rádio há muitos anos. Que legal. Que a Priscila acredite, está aqui há muitos anos. E eu liguei para a Priscila, acho que segunda ou terça, e ela tem um compromisso daqui a pouco. Né? E eu falei, é uma roda de conversa, Priscila. Mas, para minha surpresa agradável, que ela é esposa do Clodoaldo Piacentini, quero que tu manda um abraço para ele. Cheguei lá e falei, Clodoaldo, eu fui no estúdio, lá estava o Lobo, meu amigo de muito tempo. O pai dela é o Aridaia, que eu não sabia, e o avô dela, seu Alberto. Então, para mim, hoje foi... E parabéns para você, Anderson, que está em Sinop há 7, 8 anos. E todos os entrevistados empresários que aqui vêm, você não anota nada no papel e você diz... Eu fico só ouvindo. Quinta-feira é o dia que menos eu trabalho. E quando pessoas que estão em Sinop há muitos anos, me passa um filme na minha cabeça. Sim. Eu fico pensando, analisando. E a história da Priscila hoje aqui é fantástica. Chegou em 76 em Sinop, com 3 anos de idade, seu avô, seu Alberto, investiu em Sinop, acreditou em Sinop. Depois veio o Ari Dayer. Nossa, fora de série. É uma história linda. E você vê a tranquilidade que ela Sim, conta a sem história. dúvida. Pois é muito bonito. É muito Só bom. tenho que te parabenizar. Eu não tenho pergunta, não, cara. Só ouvi. E parabéns a você, Anderson, pela condução. Entendeu? E hoje eu fiquei muito feliz de saber da história Da Priscila, da né? Priscila. É uma história de uma família que eu a conheço já há muitos anos. A mãe eu não conheço, a dona Marília, eu vi algumas vezes na primeira loja que eles abriram, então não tenho aquele contato. E muito menos a Priscila. Já conversei com a Priscila, talvez ela não lembre. Agora, o esposo dela, o vô dela e o pai, conheço há muitos anos. Que Há legal. muitos anos. Isso é bom, Priscila. E seja sempre muito bem-vinda aqui no Jornal Integração, na nossa Feliz roda. demais em participar aqui com Legal. vocês. Eu te falei que era uma roda de conversa, né? Feliz de ouvir tuas histórias também, saber que Obrigado. você conhece a minha família. Já tenho um carinho especial por você também, Lobo. Muito obrigado, Que eu bacana. agradeço. É recíproco. E para mim é um motivo de muita alegria, porque eu vou conhecendo a história, apesar de estar há 7 anos aqui, cada entrevistado que chega, É uma ele vai história trazendo uma diferente. história diferente para mim, me contando de pontos importantes, né? Me abastecendo de informações de uma cidade que eu tenho um carinho extraordinário, um respeito por Sinop, que tem aberto portas importantes para mim, para minha esposa, e eu fico assim lisonjeado de bater um papo com uma figura tão importante como a Priscila e a família dela. Quero que você deixe uma mensagem para quem está em casa nos acompanhando, uma mensagem de fortalecimento, de motivação, você que passou por todo esse processo e hoje é empresária e dona de uma das maiores franquias do mundo, tá? Eu digo o mundo, porque o Boticário, de fato, ele transforma a vida de muita gente em todos os lugares. Gostaria que você deixasse uma mensagem para a gente finalizar a nossa entrevista hoje. Então, eu estava falando que Sinop é uma cidade espetacular que me acolheu e aqui eu cresci, desenvolvi, né? E eu acho que Sinop continua assim. Eu acho que Sinop oferece muitas oportunidades. Eu mesma tenho empregado pessoas que vêm de fora
Eu falo dos maranhenses, né? Os maranhenses Os estão... queridos maranhenses estão em peso aqui, né? Estão em peso. Inclusive, eu Eu também tenho. tenho... É muito bacana. A funcionária que trabalha na minha casa é maranhense, ela está comigo acho que uns 11, 12 anos já, mais ou menos. E tem pessoas na minha empresa também, Que né? legal. Então eu falo para você, né, que chegou aqui há pouco tempo, que veio em busca de uma nova oportunidade, né, de crescimento, desenvolvimento. Eu acho que Sinop é uma cidade maravilhosa para isso. Esse ano está sendo um pouquinho mais desafiador, né? Mas ainda assim, quando a gente foca no objetivo, quando a gente tem uma meta, quando a gente planeja o nosso caminho, quando a gente foca nesse caminho, quando a gente desenvolve, quando a gente cresce, quando a gente aprende, quando a gente prioriza, eu acho que a gente consegue. Tem que ter força de vontade, tem que ter foco, tem que fazer, tem que executar, porque muitas vezes as pessoas deixam os planos no papel, fica só no papel e acaba ficando, as pessoas se acomodam e acabam não chegando a lugar nenhum. Para a gente chegar a algum lugar, a gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter uma meta e a gente tem que executar o planejamento que a gente fez. Muitas vezes dá errado, então a gente também tem que planejar alternativas. Ah, eu fui por esse caminho e não deu certo, então eu vou por esse e eu vou conseguir. Tem que ter foco, as pessoas gostam muito de focar nos problemas. A gente precisa focar nas soluções. Então, não é ficar reclamando do problema, é encontrar caminhos para solucionar o problema. E se a gente fizer assim, a gente consegue chegar ao lugar que a gente quer, com certeza. Muito bem. Priscila, te desejo um ótimo feriado, um bom final de semana. Que Deus possa estar contigo, com a tua família, com teus projetos. E sempre que puder, né, nos dê a honra de recebê-la aqui no Jornal Integração. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Em nome da nossa querida Thalita, a gente agradece você, todos os seus colaboradores, toda a sua equipe. Eu posso afirmar com propriedade, porque eu sou cliente O Boticário e sei do carinho que cada um atende, né, o cliente que chega em uma das unidades. E sucesso é o que me deixa, é o que me resta dizer aqui para você agora, sucesso. Um abraço ao Sucesso. Clodoaldo, a Letícia, a Larissa, a Dona Marília, ao Ari, ao Clodoaldo, enfim, e que você seja sempre essa pessoa de sucesso e inspiradora. Sucesso para todos nós. Anderson, antes de encerrar, posso mandar um abraço especial para o meu pai? Claro que sim. Vocês sabem que meu pai é pioneiro aqui e ontem Seu ele Ari completou 80 anos de idade. Mas aí, É uma data olha muito só, especial. merece sim o nosso carinho. Parabéns ao seu Ari Dyer, 80 anos de idade. 80 anos de idade Que bom. ontem. Felicidade, Ele tá bem saúde e feliz. paz. Que bom. 80 anos, Lu. 80 anos. Dos... Mais da metade da vida em Sinop. Em Sinop, Pensou? exatamente. Saiu de Curitiba, Pioneiro. veio pra Sinop. Pioneiro. Pioneiro, um dos Pioneiro. primeiros. Muito bom. Vamos bater um papo com o seu Ari Dyer, viu? Vamos. Eu sim. acredito que ele Já entrevistei ele muitas vezes. ele aceitaria o convite, né? Eu vou pedir Com para que... certeza será um prazer. Ele tem muitas histórias para contar. Muitas histórias boas. Ele tem. E eu gostaria muito de ter a honra de entrevistá-lo aqui, né? Vamos, inclusive, deixar aí no cronograma, vamos entrar em contato com ele.